Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de número 7, tá? Do módulo de suporte emergencial à vida. O tema da aula de hoje vão ser 3 situações aí bem comuns na vida de um brigadista, de um socorrista, de algum enfermeiro ou de qualquer pessoa relacionada à área de saúde aí, ou à área de combate a algum tipo de risco e situações de emergência, tá? Que são as vertigens, os desmaios e as crises convulsivas, tá? A gente vai entender o que é cada uma delas, quais são os sintomas, as causas e também quais são os procedimentos em casos de primeiros socorros, né? Em casos que for necessário realizar algum tipo de atendimento, tá? Espero que vocês consigam entender o conteúdo da aula e que eu consiga passar da forma mais clara possível aí, tá bom? Então é isso, boa aula a todos! Pessoal, a gente vai começar então pelas vertigens, tá? Então, o que seria uma vertigem? A vertigem é caracterizada por uma sensação errada ou distorcida de movimento do próprio paciente ou do ambiente ao seu redor. A palavra vertigem engloba desde a falsa sensação de rotação, denominada vertigem rotatória, como também quaisquer outras sensações errôneas de movimento, como balanço, inclinação, oscilação ou deslizamento, tá? Então, resumidamente, o que seria a vertigem, pessoal? Seria aquela sensação de que o local ou a própria pessoa está se movendo, sendo que está tudo parado. Tá? Então essa seria a vertigem, é uma sensação errônea de movimento, seja ela do espaço onde a pessoa se encontra ou da própria pessoa, ela está achando que ela está rodando. É importante, pessoal, a gente fazer uma diferenciação entre a vertigem e a tontura, né? Porque geralmente elas estão bem relacionadas, tá? A tontura é uma sensação de desequilíbrio corporal, uma instabilidade que pode ser do tipo rotatória ou não. As vertigens são as tonturas do tipo rotatório, caracterizada pela ilusão de que o ambiente está se movendo ao seu redor, tá? Então a vertigem tem como característica o movimento rotatório. Já a tontura, nem sempre a sensação vai ser de rodar, tá? Então essa é a principal característica, tá bem? Tanto a vertigem quanto a tontura, elas geralmente vão ter origem de doenças do labirinto ou dos nervos. Labirinto está relacionado ao ouvido, né? Que é um dos órgãos do ouvido, ou também pode estar relacionado aos nervos, tá? E ela pode ser de evolução benigna e compensação natural, que é a vertigem periférica. No entanto, pode ocorrer como primeiro sintoma de processo de maior gravidade, como algum acidente vascular ou tumor, que seria a vertigem central, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre vertigem periférica e vertigem central. As causas podem ser de origem central ou periféricas, que foi o que a gente viu lá em cima. Então, as causas das vertigens podem ser central ou periférica. As causas centrais geralmente são mais graves, porque podem ser decorrentes de tumores, acidentes vasculares, infecções e doenças inflamatórias, que ocorrem dentro do sistema nervoso central. Já as periféricas podem ser devido a disfunções labirínticas, que está ligado ao labirinto, e do nervo vestibular, provenientes de infecção, intoxicação de medicamentos, tumores extracranianos e traumas, tá? Então, o que é importante a gente entender de toda essa linguagem médica aí? Primeiro, que a vertigem tem como característica movimento rotatório, tá? Uma sensação errônea de movimento rotatório, ou seja, é uma sensação de que o ambiente ou você está rodando, só que está tudo parado, tá? Vertigem e tontura. A tontura é similar, é parecida a sensação, porém nem sempre vai ser de rotação. Às vezes pode ser de desequilíbrio ou alguma outra situação. Aí sim seria a tontura, tá? Tanto a vertigem quanto a tontura, tá? Mas a gente está focando nas vertigens, pode ter origem periférica ou central, tá? Quando a causa for central, ela vai ser mais grave, vai estar relacionada ao tumor, algum acidente vascular, alguma situação mais grave. Já uma periférica pode estar ligado à questão do labirinto, que é o ouvido, tá? Ou de algum nervo, alguma coisa mais simples, tá? Então, o que a gente tem que diferenciar por enquanto?
que as vertigens de origens centrais são mais graves do que as vertigens de origem periféricas. Quem que define isso? O médico, o enfermeiro, né? Depois de um estudo mais aprofundado, analisando aí qual foi o motivo da vertigem. Agora, pessoal, a gente vai falar mais um pouquinho sobre os tipos de vertigens, tá? Por que a gente vai falar mais um pouquinho? Porque os tipos vão estar ligados à origem das vertigens. Como a gente viu no slide anterior, pode ser de origem periférica ou de origem central, tá? Então a gente vai falar desses dois tipos de vertigem e mais de outros dois tipos, que é a oscilatória e a rotatória. Tá? Mas antes da gente começar a falar do tipo, a gente vai ter que ressaltar o seguinte: tanto a tontura quanto a vertigem, ela pode ter diversos motivos, né? Diversas origens. Por isso que é muito importante que seja investigada a causa. Tá? Até porque foi o que a gente disse lá atrás. Se for uma vertigem de origem periférica, geralmente é mais tranquilo. E isso vai acontecer na maioria das vezes. Tá? Vai ser benigna, não vai ter nenhum aprofundamento, nenhuma consequência maior para a vítima, tá? Se ela for periférica. Porém, se ela for uma vertigem de origem central, que são os casos mais raros, tá? Ela vai poder estar ligada a um tumor ou alguma situação mais complicada. Por isso que a gente tem que ficar atento, tá bem? Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Vertigem central. A vertigem central ou síndrome vestibular central é ocasionada por alterações no sistema nervoso central, como aneurisma, tumor central e enxaqueca. Entre as formas de reconhecer essa vertigem central está a atenção para os principais sinais de alerta da doença neurológica, que são, então, na vertigem central, quais são os principais indícios aí, tá? Presença associada com dor de cabeça, ou seja, vai ter uma dor de cabeça, falta de coordenação dos movimentos, falta de coordenação de fala e visão dupla. Tá? Esses são os principais sintomas em casos de vertigem central, que é o nosso caso mais grave, o que menos acontece, mas isso é o que vai acontecer caso a pessoa esteja com vertigem central. Tá? Alguns dos sintomas. A gente também tem a vertigem periférica. A presença de náusea e vômito é mais comumente encontrada na vertigem de origem periférica. Tá? Então, a sensação vai ser a mesma, tanto da central quanto da periférica, só que na vertigem periférica eu vou ter náuseas e vômitos, tá? Ou seja, de origem labiríntica, né, que vai estar relacionado ao ouvido, tá? Então isso que vai dar essa sensação de rotação. Esse tipo de vertigem costuma ser menos danosa e não indica necessariamente o início de um quadro de saúde mais agravado. Então, como a gente viu, né, a periférica geralmente é bem mais simples e não vai trazer maiores consequências aí para a pessoa que teve a vertigem, tá? A gente também tem uma vertigem oscilatória, geralmente denomina a sensação de balanço ou inclinação. Na vertigem oscilatória, a pessoa tem a sensação de desequilíbrio, com movimento em várias direções, como se estivesse em um barco, tá? Então essa vertigem oscilatória é a chamada tontura, tá bom? Então quando a gente abre as classificações, a gente encaixa a tontura nas vertigens oscilatórias, tá? Não deixando de lembrar da diferenciação entre vertigem e tontura que a gente falou lá atrás, tá? Então a tontura é uma vertigem oscilatória. E a gente tem a vertigem rotatória. Na vertigem rotatória, a pessoa sente que ela ou o mundo estão rodando, que é a principal característica da vertigem, tá? Então, quando a gente fala dos tipos de vertigem, ela vai estar classificada em relação à origem da vertigem, que é a vertigem periférica e a vertigem central, tá? E também relacionada ao que está acontecendo, que é a vertigem oscilatória, que é a sensação de equilíbrio, e a vertigem rotatória, que é a sensação que o mundo está rodando, tá? Então é isso. Quando a gente fala em tipos de vertigem, eu vou ter essas classificações aí. Agora, pessoal, eu trouxe para a gente alguns fatores, aí, alguns sintomas, né, que podem agravar ou que podem acontecer durante uma vertigem, tá? As vertigens podem ser desencadeadas por uma série de fatores, ou seja, elas podem ser geradas, né? Pode ter como início alguns desses fatores aí: isquemia vascular, enxaqueca, esclerose múltipla, tumores
na região do ângulo ponto cerebral, alterações metabólicas, doenças de Meniere, eu acho o nome, labirintite aguda, entre outras, tá? Então, a vertigem pode ter como origem todos esses tipos de alteração no corpo, né? Todos esses tipos de doença, tá? Então, ela pode ser originada disso. Outros fatores que podem agravar o quadro de vertigem seriam quais? Ó? Fatores relacionados ao envelhecimento, ou seja, a idade, predisposição genética, então a questão genética, né, de hereditariedade, sedentarismo, falta de prática de esporte, ansiedade e hábitos nutricionais inadequados, tá? Então aqui em cima os primeiros tópicos estão relacionados a algumas doenças, tá? Que podem originar vertigens. Já a parte de baixo são alguns quadros que podem agravar, ou seja, alguns cuidados que a gente tem que ter para que essa vertigem não ataque o nosso corpo, né? Para que a gente não tenha essa sensação. Ela não é uma situação que vai acontecer de uma hora para outra, tá? Mas esses tópicos que a gente acabou de ler, os últimos, são quadros que podem agravar, né, um quadro de vertigem, que pode ter como predisposição, tá? Se eu não praticar esporte, se eu for muito ansioso, e essas situações juntas com alguma doença ou com alguma predisposição, pode ser que cause vertigem na pessoa, tá? E agora, pessoal, a parte mais interessante aí, que a gente tem sempre que dar uma olhadinha, que é a questão do tratamento e dos primeiros socorros, tá? Antes da gente falar dos primeiros socorros, eu vou falar o tratamento. Para tratar a vertigem, o mais importante é fazer um diagnóstico correto, que é aquilo que a gente falou, porque ela pode ter diversas origens. Então, primeiro a gente tem que identificar qual foi a origem da vertigem, central ou periférica, né? Para a gente poder realizar o tratamento, tá? O tratamento vai ser através de medicamentos, lógico, tá? E aí, dependendo do que vai ter um medicamento específico para fazer essa tratativa. Lembrando, quem investiga, quem trata, vai ser o médico, né? O papel do socorrista, o papel da emergência ali é realizar os primeiros socorros, tá? E sempre que a gente fala em primeiros socorros, a gente vai lembrar de análise primária e secundária. Então, eu já realizei análise primária e secundária, pelo menos já comecei a fazer isso e já identifiquei um quadro de vertigem. Por quê? Porque a gente já viu as características, a gente já viu alguns sintomas. Então, depois que eu fiz ali a análise primária e análise secundária, eu estou em processo, né? Estou fazendo a análise primária e secundária, eu identifiquei um quadro de vertigem. Então, depois que eu identifiquei isso, o que eu tenho que fazer? Lembrando, se for uma situação que você está longe do hospital, que você não tem maiores condições, né, você tem que chamar o serviço especializado ali, tá? Mas até o serviço especializado chegar, o que a gente tem que fazer? Primeiro, o primeiro procedimento a ser tomado é evitar a aglomeração de pessoas em torno da vítima, tá? Então a pessoa está com vertigem, já está com uma sensação ruim, então a primeira coisa é você garantir que tem espaço ali para respirar, né? Que a temperatura esteja ideal, que não esteja uma aglomeração de pessoa. Depois, coloque a vítima sentada em uma cadeira com a cabeça abaixada para frente, que a gente pode ver na figura ali. Coloque suas mãos sobre a nuca da vítima e peça para que ela force a cabeça para cima enquanto você força para baixo, que a gente também vê na figura da direita ali. Após esse procedimento, verifique se há melhora ou se a tontura evoluiu para um desmaio, tá? Então, a consequência da tontura, da vertigem no caso, né, vai ser o desmaio. Então, se nesse tipo de situação, depois que você fez isso, se não melhorar, a pessoa vai vir a desmaiar, que é o nosso próximo assunto. E aí, se a pessoa desmaiar, a tratativa vai ter que ser dada de acordo com o que a gente vai ver mais pra frente aqui, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre os desmaios, né? O que seriam os desmaios? Eu trouxe pra gente duas definições, que são bem parecidas, mas tem algumas características ali pra gente ressaltar. Definição 1. O desmaio, também conhecido como síncope, consiste na perda transitória e súbita da consciência e da força muscular, fazendo com que a vítima caia no chão, tá? Então, é uma perda súbita da consciência e dos movimentos musculares, tá? Então, é o conhecido desmaio, que a pessoa vai cair no chão, vai apagar e vai cair no chão, tá? Pode ser causado por vários fatores, como subnutrição, cansaço, excesso de sol, estresse, tá? E ser precipitado por nervosismo, angústia e emoções fortes, além de ser um sinal comum
a muitas outras doenças. Então, assim, os desmaios também podem acontecer em diversas situações. Por isso que é muito importante depois isso ser investigado por um médico para entender o que aconteceu. Tá? E a definição número 2. A síncope, popularmente chamada de desmaio, consiste numa perda temporária da consciência. E geralmente as síncopes acontecem de forma instantânea e o indivíduo não demora para voltar à consciência. Os desmaios, na maioria das vezes, não oferecem risco à saúde, mas é indispensável que o motivo que o causou seja investigado, pois ele sim pode oferecer riscos, tá? Então, de novo, uma definição bem semelhante, mas essa aqui deixa claro para a gente que apesar de ser uma situação que às vezes é normal, que não vai causar nenhum dano maior para a vítima, tem que ser investigado, tá? Porque o desmaio é aquela situação que a pessoa desmaiou e algum tempo depois volta, acorda e, entre aspas, né, tá tudo bem, tá tudo correto. Mas esse desmaio tem que ser investigado, tá? Um pouquinho mais para baixo ali no slide, eu coloquei para gente o que acontece no corpo próximo a um desmaio, né? Quando a pessoa vai desmaiar, o que está acontecendo ali dentro do corpo, tá? A pressão sanguínea cai e com isso o fluxo de sangue não consegue subir ao cérebro. Sem irrigação sanguínea e oxigênio em níveis adequados ao funcionamento do cérebro, há uma redução da consciência e a pessoa entra em um estado de relaxamento completo, ocasionando a perda dos sentidos e a queda. Ao cair, a posição deitada auxilia a passagem do sangue até o cérebro, que retoma aos poucos suas funções normais, né? Então, devido a alguma situação, a pressão caiu, né? Que são situações que a gente viu ali em cima, alguma situação emocional, algum estresse, muito calor, por exemplo, dependendo da situação, né? Então teve uma queda de pressão. Nessa queda de pressão, o fluxo de sangue diminui, a quantidade de oxigênio que vai para o cérebro também diminui, o que faz a pessoa desmaiar, né? Perder a questão muscular, ela desmaia. E aí, em situação deitada, devido ao desmaio, vai facilitar que o sangue chegue ao cérebro novamente, né? E aí a situação vai se normalizando. Então isso aí é como se fosse uma válvula de segurança do corpo, né? Então a pessoa desmaia para ela cair, para facilitar a movimentação do sangue novamente. E uma informação importante ali, ó. Os desmaios correspondem a aproximadamente 3% de todas as consultas em pronto atendimento, sendo então uma condição pouco comum, mas muito falada. O termo médico usado pelos profissionais é síncope, como a gente viu ali em cima, tá? Então olha só, o que isso quer dizer? Que o desmaio é uma situação muito comum, porém só 3%, ela só representa 3% dos atendimentos em pronto-socorro. Ou seja, muita gente desmaia e não procura investigar e entender o que aconteceu, tá? Assim como lá nas vertigens, algumas situações não vai ser nada, vai ser uma consequência bem leve. Em outras situações, o desmaio pode ter origem de alguma doença pior, né, de algum tumor, de alguma situação. Tá? Por isso que tem que ser investigado. Por isso que é sempre bom, após um atendimento, você como socorrista, como brigadista, como profissional dessa área de primeiros socorros, direcionar, né, e sempre lembrar o paciente que é bom fazer uma investigação mesmo ele retornando com tudo certo, tá bom? Aí, pessoal, como eu disse agora há pouco, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as causas, tá? São várias as causas dos desmaios, que vão desde causas benignas a causas malignas, com risco de morte súbita, tá? Então, por isso que é importante investigar. Às vezes o corpo te deu um sinal, desmaiou, você não foi, você, na verdade não você, né? Mas você presenciou ali um desmaio, a pessoa voltou, né? E tem que ser dado direcionamento médico nisso, tem que ser feita uma investigação, tá? As causas benignas, ou seja, as mais tranquilas, podem ser consequentes a reflexos do nosso organismo, com uma pressão baixa que a gente viu, tá? Que vai ocasionar ali a perda do oxigênio, a circulação sanguínea, e também tem causas malignas, que pode ser uma arritmia fatal, ou seja, pode estar ligada ao coração ali, dependendo do que aconteça, tá? Dentre as diversas causas de desmaio, a gente pode destacar algumas, tá? Que foram essas que eu coloquei ali. Tá? Então, o que pode causar um desmaio? Situações originadas por problemas cardíacos, como arritmia, infarto, alterações das válvulas cardíacas e outros problemas cardíacos congênitos.
tá? Também pode ser causada pelo uso de medicamentos, dentre esses mais comuns medicamentos para pressão, porque vai cair naquela situação que a gente viu lá atrás. Também pode ser por distúrbio do metabolismo, como baixa produção de açúcar, causas psíquicas, que são episódios graves de ansiedade, depressão ou pânico, ou causas que não são esclarecidas, né? Que é uma situação bem comum também, que é um desmaio sem causa conhecida, tá? Que aí é aquele que depende de uma investigação mais detalhada, tá? Mas realmente acontece um desmaio sem nenhum motivo aparente, tá? Mas mas é uma situação perigosa, uma situação no mínimo curiosa que tem que ser investigada. A maioria dos motivos mais comuns que causam desmaios são as situações ocasionais, ou seja, fatores externos que influenciam o organismo, tá? Então, na maioria das vezes que a pessoa desmaia, vai ser devido a uma influência externa, tá? Então, essa situação da pessoa desmaiar devido a uma arritmia cardíaca, por exemplo, alguma doença, ele é mais difícil de acontecer. Geralmente, o desmaio ele vai estar relacionado com uma situação externa, né? Ou de ansiedade, ou emocional, ou pânico, né? Então, vai ter essa relação externa. Isso na maioria das vezes. Não quer dizer que de outras formas ele não aconteça. Agora, pessoal, novamente a gente vai ver o que? O tratamento e os primeiros socorros. E eu vou começar novamente com o tratamento, tá? Uma síncope, ou seja, o desmaio, por ter diversas causas, assim como nas vertigens, né? É necessário que tenha um diagnóstico médico, ou seja, o médico vai investigar e vai falar o que é, tá? E por isso que é somente o especialista que vai falar o que é, não é papel do socorrista, não é papel do brigadista. Por quê? Porque dependendo do que for, a tratativa também vai ser através de medicamentos. E quem consegue medicar é só o médico, tá? Mas em situação de emergência, né, em situação que um socorrista, que um brigadista presenciou uma situação de desmaio, o que a gente vai ter que fazer? Tá? Então, aquela situação de análise primária e secundária sempre tem que ser mantida. Então, durante as análises, a gente percebeu que é uma situação de desmaio, né? Que é mais fácil de identificar. Então, a pessoa estava ali do nada, apagou, caiu. Tá? Então, a gente percebeu a situação de desmaio. O que a gente tem que fazer? O primeiro procedimento a ser tomado, de novo, é evitar a aglomeração de pessoas. Então, a mesma coisa. Evita a aglomeração de pessoas dependendo de onde você estiver. Afrouxar as roupas da vítima, como gravata, colarinho, cinto, etc. Então, tudo que estiver pressionando a circulação. Por quê? Porque o desmaio está ligado com a circulação. Por isso que a gente tem que afrouxar as roupas. Tá? Mantenha a vítima deitada de costas com a cabeça mais baixa que o nível do corpo, que é aquela foto que a gente viu ali. Para quê? Para facilitar o fluxo de sangue para o cérebro, né? Porque o desmaio já é uma chave que o corpo, já é uma atitude que o corpo toma para facilitar essa circulação. Então cabe a gente melhorar ainda. Por isso que tem aquela figura com ele com a perna mais alta, né? Como se fosse uma rampa ali para facilitar essa circulação. Conserve as pernas elevadas a um nível acima do tórax, justamente para isso que eu falei. Passe um pano úmido com água fria na testa e no rosto da vítima. Procure arejar o ambiente onde a vítima está, ou seja, não a deixe um ambiente sem ventilação. Então você vai ter que facilitar ali. Então sempre que a pessoa está desmaiada, você vai facilitar a circulação do sangue, vai tentar regular a temperatura, né, com um pano de água fria e também liberar as vias aéreas, né, garantir ali que as vias estejam liberadas. Durante a análise primária isso já é feito, mas garantir a circulação, né, para facilitar, né, para facilitar a volta da pessoa, o retorno da pessoa o mais rápido possível, tá bom? Por último, pessoal, a gente vai falar das crises convulsivas, tá? Acho que das três que a gente falou, inclusive essa, né? Essa é a mais impactante, né? Para quem já presenciou uma crise convulsiva, sabe que essa é a mais impactante, tá? Então a gente vai ver o que é. A crise convulsiva, ou simplesmente convulsão, é a perda súbita da consciência, acompanhada de contrações bruscas e involuntárias, tá? Então, por isso que ela é mais impactante, porque a pessoa vai perder a consciência e ela vai começar a se tremer, né? Ela vai ter essas contrações bruscas, ou seja, fortes, né? Grandes, de movimentação de pé, mão, braços, pernas.
e de forma involuntária, tá? A pessoa apresenta expressões faciais agressivas, com os olhos revirados para cima e salivação abundante. Então, vai estar com aquela cara fechada, salivando muito e o olho virando. Então, por isso que ele é muito impactante, tá? Há uma queda abrupta da vítima e contorção ou contração de uma parte do corpo ou do corpo inteiro. Em alguns casos, há vômito e a vítima pode evacuar e urinar. Então, é uma situação de estresse muito grande para o corpo, tá? É uma situação bem feia e por isso que a gente tem que ter um cuidado maior, tá bem? Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Então, diferente das outras, da vertigem e dos desmaios, né, a crise convulsiva vai estar relacionada à atividade cerebral, à parte elétrica da atividade cerebral. Tá? Então, quando ocorre essa anormalidade na atividade elétrica cerebral, o corpo ele pode entrar em crise convulsiva. Tá? A convulsão, pessoal, ela pode aparecer assim como uma situação inesperada, uma situação aleatória, tá? Ou ela pode ser caracterizada pela epilepsia, né? Porque a convulsão é uma consequência da epilepsia. Então, em situações que a pessoa tem várias convulsões em períodos aí indeterminados, mas tem por várias vezes, ela pode caracterizar uma epilepsia, tá? Que é uma doença também. Mas ela também pode aparecer como evento aleatório. A pessoa entrou numa crise convulsiva hoje, mas ela não tem nenhuma, ela não é epilética, ela não tem epilepsia, por exemplo, tá? Ela não tem nenhuma doença, mas ele entrou em crise convulsiva. Por quê? Porque essa alteração elétrica do cérebro, ela pode passar despercebida. Às vezes vai ter uma alteração e a pessoa não vai ter uma crise convulsiva, mas em algumas situações ela vai ter uma crise convulsiva, tá? Por isso que ela pode ser caracterizada como uma doença, como a epilepsia, se ela acontecer várias vezes, ou como um fato isolado, né? Se ela acontecer uma vez só. Tá? A convulsão acontece por uma falha na condução elétrica no cérebro, levando a maior atividade elétrica em algum ponto suscetível deste, o que provoca os sintomas da crise convulsiva. Tá? Então, isso é como funciona. Então, eu tenho uma sobrecarga. Tá? Eu tenho uma atividade acima do normal quando a gente fala na parte elétrica no cérebro e aí pode causar as convulsões. As convulsões ou crises convulsivas acontecem frequentemente na prática clínica, né? Ou seja, é comum no ambiente hospitalar. Dados americanos estimam que a ocorrência de crises convulsivas em cerca de 5% da população. Então, 5% da população já tiveram ou vão ter, né, essas crises convulsivas. Isso é um dado americano. É uma condição muito frequente em todas as idades, especialmente em crianças nos primeiros anos de vida. Tá? Então é um quadro mais comum em crianças no primeiro ano de vida, né? Por alguma formação ainda, né, cerebral, por alguma coisa que esteja acontecendo ou por algum problema efetivo, tá? Mas ela é mais comum aí nesses primeiros anos de vida, tá bom? Por isso, se acontecer depois, assim como as vertigens e os desmaios, por mais que não seja nada grave, o médico ele tem que ser procurado, tá? No caso das crises convulsivas, geralmente a pessoa vai procurar um médico, porque é um cenário muito mais crítico, né? É uma situação muito mais delicada, muito mais feia. Então a pessoa geralmente fica com mais medo. Então procura um médico, tá? Para aí sim detectar, por exemplo, uma epilepsia, uma prévia, né? Antes de você ficar convulsionando por diversas vezes, o médico já consegue identificar um quadro de epilepsia através de algum exame, tá? Ou não, ou descartar e ser entendido que foi um quadro separado e que nenhuma medida mais assertiva tem que ser tomada. Aí, pessoal, a gente tem alguns tipos de convulsões, tá? Aí a gente tem os tipos e a classificação dessas convulsões, assim como a gente teve lá nas vertigens, tá? Então as convulsões elas podem ser epiléticas e não epiléticas, que são essas situações que a gente falou ali em cima. Se a pessoa ela tem um quadro de convulsão constante, ela pode ter uma doença chamada de epilepsia, tá? E aí essa convulsão vai ser oriunda, né, vai ter origem dessa doença, que é a epilepsia. Então, seriam as convulsões epiléticas. E também tem as não epiléticas, tá? Que não vão ter como origem a epilepsia. Vai ser outra condição que vai gerar essa convulsão, tá? Que são aquelas convulsões mais isoladas, por um fator específico do momento.
tá? E aí ocasionou essa convulsão. Então, as convulsões que forem originadas pela epilepsia são convulsões epiléticas. Já aquelas convulsões que têm outro motivo são convulsões não epiléticas, tá? Isso seriam os tipos. Mas dentro desses tipos, a gente pode classificar essas convulsões em crises generalizadas, em convulsões focais e convulsão dormindo, né? Seriam alguns tipos aí, algumas classificações dentro desses tipos. O que seriam as crises generalizadas? Acontece quando os dois lados do cérebro são afetados pelo ataque. Então, depois de uma convulsão, se os dois lados do cérebro foi afetado pela convulsão, a gente chama de crise generalizada, que é um quadro mais grave. Crise convulsiva generalizada. Eu também tenho as convulsões focais. Como o próprio nome diz, as crises focais são divididas em parciais simples, parciais complexas e aquelas que evoluem para crises generalizadas secundárias, tá? Então, as focais são a que vão ter pontos específicos ali afetados após a convulsão. E por último, convulsão dormindo. É possível ter uma convulsão dormindo em alguns tipos de epilepsia. As crises epiléticas podem ocorrer exclusivamente durante o sono, tá? Então, essa convulsão dormindo vai estar ligada às crises de convulsão epilética. Em alguns casos de epilepsia, as convulsões ocorrem só quando a pessoa está dormindo, né? O que é muito delicado e complicado, né? A pessoa dormindo tem uma crise epilética. Então, é um quadro muito delicado e que tem que ser tomado os devidos cuidados aí, principalmente em caso de epilepsia, que já é uma doença, né? Não vai estar mais tão ligada à emergência e urgência, já vai ser uma doença detectada e tem o tratamento correto, tá? Então, quando a gente fala em convulsões, a gente pode dividir elas em epiléticas e não epiléticas e também relacionar ela devido às consequências e de que forma elas acontecem, tá bom? Que é isso que a gente viu agora aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho sobre os sintomas e as causas, tá? Os sintomas a gente já viu lá atrás, que é esse quadro delicado, né? Da perda de consciência, a movimentação involuntária dos músculos, né? Braços, pernas, a própria boca, o olho fica virando, salivação, pode ocorrer vômito, náuseas, né? Então isso tudo seria um sintoma de uma crise convulsiva, tá? Quais seriam as causas dessa crise convulsiva? Como a gente viu, obrigatoriamente vai estar ligado à condição cerebral, uma condição elétrica anormal do cérebro, tá? Entre as causas mais frequentes estão. Então, o que pode ocasionar uma crise convulsiva? São todos esses tópicos aí, tá? Não vou precisar ler um por um, mas eu vou ler alguns dos mais comuns aí, ó. Níveis anormais de sódio ou glicose, ou seja, questão do açúcar no sangue, infecção cerebral, tumor cerebral, asfixia, abuso de droga, choque elétrico, febre, principalmente em criança, por isso tem que tomar muito cuidado nas crianças pequenas, na questão da febre, tá? Febre alta, AVC, envenenamento, então diversas situações que podem causar crises convulsivas, tá? Lembrando, algumas dessas situações vão causar ali a crise convulsiva e depois as consequências não vão ser maiores, tá? Mas em algumas situações isso tem que ser investigado, tem que ser entendido por que aconteceu essa situação, tá? E no caso da epilepsia, que as convulsões vão ser mais constantes, né? O tratamento tem que ser adequado, tá bom? Então tem uma lista aí de situações e a lista é maior ainda do que essa em que pode acontecer essas crises convulsivas, tá? Por isso que ela não é tão incomum, dependendo aí da condição da pessoa que sofreu essa situação. Por último, pessoal, a gente vai falar sobre o tratamento, né? E os primeiros socorros, como a gente falou em todas aí, tá? E aí eu dividi durante a convulsão e após uma convulsão, tá? Então, são alguns cuidados que a gente tem que tomar. Primeiro, durante a convulsão. Então, quando a pessoa está convulsionando, está durante a crise ali. Proteja a pessoa de uma lesão, ou seja, como ela está se debatendo toda, a gente vai ter que tentar travar ali os membros, tá?
Tentar repousar a pessoa suavemente no chão, caso ela dê sinais de que irá cair. Então, se você conseguir prever, se você vê uma situação que ela vai cair, né, vai entrar em desmaio ou em crise convulsiva, tentar levar ela até o chão antes dela cair. Afastar os móveis e outros objetos que possam ferir a pessoa durante a convulsão, né? Se for um local mais fechado, como ela vai estar se debatendo, você tem que ganhar um espaço ali. Se a pessoa que está tendo convulsão já está no chão, quando você chegar, coloque algo macio sobre sua cabeça. Então tem que tomar esses cuidados para a cabeça dela não bater. Não force nada, incluindo os dedos e bocas da pessoa. Colocar algo na boca da pessoa pode causar ferimentos a ela ou a ele, né? Com os dentes lascados ou uma mandíbula fraturada. Então pode acontecer isso, caso você queira colocar alguma coisa na boca, que não é comum, né? E nem faz muito sentido. Mas é que na situação você acaba tentando fazer alguma coisa, tá? Você também poderá ser mordido, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pessoas em crises convulsivas, né, ou em crises epiléticas, ela vai ter uma movimentação da boca. Então não tentar segurar a boca, porque você pode ser mordido e se machucar, tá? Vire a pessoa para o seu lado com a boca para baixo. Isso é em caso de vômito, né, para a pessoa não engasgar. Então sempre a pessoa vai ter que botar a cabeça de lado com a boca para lateral, né, para caso aconteça alguma coisa, normalmente o excesso ali de líquido seja expelido. Não tente soltar ou chacoalhar a pessoa, tá? Então não é para não tem que tentar nada, tem que deixar a crise passar. E por último, se a pessoa vomitar, vire a pessoa para o lado, né? Que além da cabeça, coloca a pessoa de lado ali para garantir isso. Tá? Isso é durante uma convulsão. E após a convulsão, o que você vai ter que avaliar ali? Tá? Lembrando, a análise primária e secundária está sendo feita dentro desses procedimentos todos aí. Então, aquele procedimento inicial é sempre o mesmo. Já chamei o resgate, já chamei o serviço especializado e estou dando uma tratativa para aquela emergência. Tá? Durante a convulsão a gente já viu, agora após a convulsão. Verifique se teve algum tipo de lesão na pessoa, tá? Se a pessoa está respirando certinho ou se tem dificuldade para respirar. Aí tem uma situação, use o dedo para limpar suavemente a boca de qualquer vômito ou saliva, caso ela tenha engasgado, né? Porque ela estava desacordada. Afrouxe as roupas apertadas em volta do pescoço e cintura. Forneça uma área segura onde ela possa descansar. Não dê nada para comer ou beber até que a pessoa esteja totalmente acordada. Tá? Fique com a pessoa até que esteja acordada e familiarizada com o ambiente. Tá? Então, assim, depois que a convulsão acontece, a gente vai ter que garantir ali que a pessoa não teve nenhuma lesão. Tem que garantir que ela vai voltar para o estado normal dela até o serviço médico chegar ou até você conseguir encaminhar ela para um serviço médico, né? Para ser estudado o que aconteceu, tá? Então, como eu disse, as crises convulsivas são bem mais complicadas, né? Para esse tipo de tratativa, porque a pessoa ela vai se debater, ela vai ficar mordendo, né? Então tem essa questão de você poder se machucar ainda na hora de tratar. A pessoa pode vomitar, pode engasgar. Então é uma situação mais complicada, tá? Mas que se a gente tomar os devidos cuidados, tudo sai dentro dos conformes, né? E tende a pessoa não ter consequências mais graves se for uma situação isolada, né? Se for uma crise epilética, provavelmente a pessoa vai ser tratada ou já está sendo tratada, tá bom? Beleza, pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar uma conclusão e vai tentar juntar essas três situações aí. Pessoal, como conclusão, o que a gente pode tirar aí? Novamente, são três situações menos graves do que aquelas primeiras situações que a gente viu, tá? Porém, são situações mais comuns, né? Acredito que a maioria de vocês já tenham visto algum tipo de vertigem, tontura, desmaio e até mesmo essas crises convulsivas, tá? Por isso que é muito importante a gente saber a tratativa correta, tá? Lembrando que a análise primária e secundária é sempre primordial, né? Todo aquele procedimento referente a primeiros socorros é todo essencial, tá? A gente sempre traz, eu sempre trago, né, o tratamento de primeiros socorros, porque a gente está falando de um curso técnico de segurança do trabalho, né? Então eu estou focando isso para situações organizacionais, situações onde você vai presenciar, ou você vai auxiliar, ou você vai ser o próprio socorrista da pessoa, tá?
Não estou generalizando para situações do cotidiano. Por isso que às vezes parece que a gente está falando de um brigadista, de um socorrista, porque a intenção é exatamente essa: é a gente entender qual é o procedimento em situações fora da normalidade. Por isso que o nome da matéria é suporte emergencial à vida. Então, o próprio nome já diz, vai ter que suportar em situações de emergência a vida do acidentado, tá? Então, por isso que eu trouxe quais seriam os passo a passos, né, para poder realizar esse tipo de atendimento para cada uma dessas situações. Lembrando que o que a gente viu lá na primeira e na segunda aula é sempre mantido, né? A questão dos primeiros socorros e análise primária e secundária e toda a parte de equipamento. Só que para cada situação eu tenho uma tratativa diferente, como a gente viu agora, tá? Dessas três, a crise convulsiva, sem dúvida, é a mais feia de se ver, é a que vai deixar a gente mais nervoso ali, mais preocupado com a vítima, tá? As vertigens e os desmaios, geralmente, elas são, apesar delas poderem ter consequências mais graves, geralmente a pessoa volta a si muito rápido, né? É bem mais rápido. Já a crise convulsiva é uma situação mais tensa, mais feia de se ver, tá bom? Mas, como a gente pode perceber, desculpa, também vão ter crises convulsivas que não vão afetar futuramente a vítima, tá? Mas outras que podem ter origens mais preocupantes. Por isso que, independente do que aconteceu, a orientação é que seja procurado um médico de imediato para ver se está tudo certo e, posteriormente, procurar um médico novamente para fazer uma investigação mais detalhada sobre cada um dos fatores aí que motivou o ocorrido, tá bom? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender e que vocês tenham assimilado bem o conteúdo, tá bom? Eu fico aberto aí para qualquer dúvida, para qualquer sugestão. Vocês têm meu e-mail e têm meu WhatsApp, tá? Não esqueçam de fazer atividade. Com essa já são 7 atividades que têm que ser entregues, tá bem? Muito obrigado aí e bom resto de semana a todos.